pode ser leve, mas não será fácil. Viva com leveza. Do livro de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não projetou você para viver cansado. Não é nada fácil, e aqui vem um grande aprendizado desta mensagem. Não confunda facilidade com leveza. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele disse que pode ser leve. Às vezes você pode ter pensado que depois que você aceitou Jesus, tudo ficou pior. Mas não, te afirmo, tudo já estava assim, só que você não via, pois tinha uma venda nos seus olhos que Deus tirou. Um fumante não consegue sentir mais o cheiro, mas quando ele entra no ambiente puro, todos que estão lá presentes conseguem sentir o aroma que ele carrega. A conversão é basicamente isso, é Deus tirando as vendas. E quando isso acontece, percebemos o lixo que já estávamos acostumados a viver. Com isso, temos a impressão que tudo parece estar desmoronando. Na verdade, sempre esteve. Era você que não enxergava. Mas entenda isso. Tudo vai se encaixar no tempo devido e lá na frente as coisas começarão a fazer sentido. Precisamos pontuar isso. Uma vida leve não significa uma vida fácil. O Evangelho não vai poupar-nos das lutas. Pelo contrário, é o processo que transforma meninos em homens. É o processo que tira de nós o mimimi. É o processo que faz com que nossa confiança em Deus aumente dia a dia, apesar das circunstâncias. No meio de um incêndio, por exemplo, você terá que fazer escolhas, estabelecer prioridades. Quem você vai salvar? Você logo pensa que precisa salvar a sua esposa, seus filhos e os seus documentos. Deus nos fala hoje que precisamos viver como se tudo estivesse em chamas. Porque quando tudo parece que está em chamas, não teremos tempo para carregar o peso que Deus não quer que carreguemos. Quando tudo está em chamas, você terá que priorizar o que é prioridade para Deus também. Então, quais são as duas coisas que você vai priorizar e que não poderá perder quando tudo estiver em chamas? A sua identidade e a sua família. Profundo isso, não é? Deus ainda diz hoje para mim e para você: é esse estilo de vida que eu tenho para você. Uma vida sem distrações. Não vai ser fácil, filho, mas pode ser leve. Tira hoje da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua jornada, aquilo que é desnecessário. Porque às vezes estamos priorizando aquilo que Deus nunca priorizou. Às vezes estamos valorizando aquilo que Deus nunca valorizou. E sabe qual é o problema? Nessa mochila tem espaço definido. E quando preenchemos em coisas que não são prioridade, vai faltar espaço para aquilo que mais importa. Quantas pessoas você conhece que abriram mão da família por causa de uma empresa? Quantos empresários que prosperaram e conquistaram tudo aquilo que queriam, mas esqueceram dos filhos e da esposa? Precisamos entender que nenhum sucesso justifica o fracasso da nossa casa. Precisamos avaliar sobre o que estamos construindo a nossa história. Em Mateus 7, versículos de 24 a 27 diz: Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem
prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem sensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. A Bíblia está falando sobre dois tipos de homens, dois tipos de histórias e fundamentos. Ou seja, o fundamento não está onde são colocados os tijolos, mas sim no alicerce, onde você constrói e ninguém vê. O imprudente não está preocupado em construir aquilo que ninguém vê. Ele está preocupado em construir aquilo que todo mundo consegue enxergar. Ele não está preocupado com princípios. Ele está preocupado em exposição. Ele quer mostrar para todo mundo que a sua casa está pronta. Neste exemplo, essa casa pode ser substituída pelo seu trabalho, sua história e o seu ministério. Existirá um momento que teremos dificuldades, tanto para as pessoas que estão em Deus, tanto para aquelas que não estão. Você já parou para pensar que a fundação é uma das partes mais caras de uma construção? Talvez aquela pessoa que não tinha princípios gastou menos dinheiro e levou menos tempo para construir do que aquele que tinha princípios. A grande verdade é que nessa jornada de fé, quando a chuva forte aparece, quando o desafio surge, saberemos qual a construção que vai suportar. E aí chegamos à conclusão que não importa a construção que foi construída mais rápido, mas sim quanto tempo ela dura. Sem Deus, você pode correr e conquistar aquilo que você sempre sonhou. Mas aí vem a pergunta para você me responder: quanto tempo isso dura? Para viver uma vida leve, não importa como construímos, importa apenas onde está nossa confiança. Existem momentos que parece que nada está acontecendo, mas o poder mais explosivo de uma semente acontece em um ambiente onde ninguém enxerga. Precisamos lembrar que aquilo que Deus tem para nós dura para sempre e é eterno. O que tem nos guiado? Existem momentos que o que tem nos guiado é a multidão. E tem momentos que estamos mais preocupados com aquilo que os outros estão dizendo do que Deus pensa a nosso respeito. Se você é controlado pela opinião dos outros, isto representa a forma mais segura de jamais atingir os propósitos de Deus na sua vida. A multidão é enganosa. A mesma multidão que aplaudia Jesus quando ele entrava na cidade, dias depois gritava: "Crucifica-o!" Pior do que uma perseguição pode ser uma bajulação. A presença da multidão representa a ausência de milagre. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 23 a 26 diz: Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: Retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Esta notícia espalhou-se por toda a região. Talvez seja nesse contexto que Jesus vai entrar na sua vida. Todo mundo olha para você e enxerga que nada vai dar certo. Mas a boa notícia é que Jesus chegou na sua casa. Existe um momento que vamos ter que decidir se os risos da multidão em relação aos nossos sonhos vão definir o que vivemos, ou se é a palavra que Deus já liberou antes da multidão chegar em nossa casa. Para todo mundo que conhece a sua vida, pode parecer ridículo o sonho que te move, mas não precisa fazer sentido para ninguém, se faz sentido para quem te prometeu.
Existem milagres que só vão acontecer na sua casa quando a multidão sair. Tem milagres na sua família que só vão acontecer quando a multidão sair. Estou falando aqui de pessoas, sugestões, conselhos, pensamentos, ideias, sentimentos, tudo aquilo que vai de encontro ao que Deus te prometeu. Você lembra do primeiro pecado da criação? Satanás apenas sugeriu o que para ele era bom. A grande questão é que desde Gênesis, Deus declarava que algo acontecesse e ele via que era bom. E o inferno sugeria que algo também acontecesse e dizia que também era bom. Se você não souber quem você é em Cristo Jesus, você não terá noção no que é capaz. E qualquer sugestão do inferno pode fazer você parar. A promessa de Deus chegou na sua casa antes de qualquer sugestão do inferno. Então você precisa decidir em qual delas você vai querer se agarrar. O que você tem que definir é se a multidão vai reconhecer os milagres ou vai te impulsionar para o seu destino. Ou é a multidão que te move ou é a palavra de Deus. No versículo, a mesma multidão que duvidou do milagre o espalhou por todos os lugares. Toda a multidão que se levantou contra as promessas de Deus vão ter que reconhecer que só o Senhor é Deus. Existem alguns momentos que, sem perceber, somos guiados pela carência. A carência, muitas vezes, move-nos para aquilo que parece a promessa, mas não é. O problema é que enquanto estivermos satisfeitos com aquilo que parece com a promessa não vem, porque Deus nunca vai disputar espaço em nós. A carência tem frustrado muitas pessoas. Como um exemplo muito comum, observamos pessoas que têm a convicção de que o namoro vai dar certo. Eles estão carentes e insistem com o relacionamento. Qual o resultado? Quando se casam, terão a certeza que não era isso. A grande questão é que se você começa o relacionamento, seja ele qual for, pelas motivações erradas, você só conseguirá mantê-lo pelas motivações erradas também. Agora eu pergunto para quem está namorando: se o seu namoro te afasta de Deus, o que faz você acreditar que o seu casamento vai fazer você se aproximar dele? A inconstância no namoro não vai se transformar em constância no casamento. Existem problemas que enfrentamos que desde o princípio sabíamos que seriam problemas, mas porque estávamos carentes, criamos uma expectativa em pessoas, alianças, empresas, lugares, entre outros. A expectativa que criamos nisso tudo, somente Deus pode suprir. Tem muitas mulheres que estão reclamando dos seus maridos e eles são incríveis e vice-versa. Às vezes estamos frustrados com o outro porque estamos colocando expectativa naquilo que o outro não tem como suprir. O casamento não vai fazer você feliz. Você tem que ser feliz antes de se casar. Porque quando o homem feliz casa com uma mulher feliz, não tem como dar errado. Quando um homem e uma mulher que tem um buraco dentro de si se casam, achando que vão se preencher, os dois vão passar mal juntos. Deus não veio para suprir as nossas carências. Ele veio para preencher todo o vazio, porque só Ele sabe o que falta dentro de nós. Deus nos fez completos e só Ele sabe o que falta. Existem momentos que somos guiados pelo medo. Quando o medo define os seus limites, você estará entregando para ele a construção da sua história. Se o medo definir os seus passos, ele definirá aonde você pode ir e não a promessa que você recebeu. Se você não faz algo por medo de não ser aceito, esse medo definirá até onde a sua vida poderá ir e não a promessa que Deus fez na sua vida. Existe o medo de não conseguir, medo de não alcançar. É como se estivéssemos falando para Deus:
Eu acredito que o Senhor pode fazer, mas eu acho que o meu medo tem mais poder de definir a minha história do que a tua promessa. Deus conhece a sua história e Ele sabe exatamente o que é melhor para a sua vida. Existem pessoas que, por medo de perder, perderam. Você não consegue dar os seus primeiros passos de fé. Você condiciona a sua conversão e o dia que você vai mudar a sua história pelo que os outros vão pensar. Precisamos renovar as nossas esperanças, apesar dos cenários. No livro de Habacuque 3, 17 e 18 diz: Porque então a figueira não brotará, nulo será o produto das vinhas, faltará o fruto da oliveira, e os campos não darão de comer. Não haverá mais ovelhas no aprisco, nem gado nos estábulos. Eu, porém, regozijar-me-ei no Senhor. Encontrarei minha alegria no Deus de minha salvação. Os meus olhos podem estar vendo que falta tudo, mas a minha fé diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 13 diz: A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, sem ter conhecido a morte, e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque tinha esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como os grãos da areia da praia do mar. Foi na fé que todos nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido. Viram-no e o saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. A palavra não está dizendo que eles foram poupados das circunstâncias. A palavra diz que eles foram poupados nas circunstâncias. Eles não foram poupados dos processos. Eles foram guardados por Deus durante o processo. Os leões ainda estavam lá, mas não podiam comê-los mais. O fogo ainda estava lá, mas não podia queimá-los mais. A espada ainda estava lá, mas não podia feri-los mais. É por isso que Hebreus 11 diz que a fé não é a ausência de circunstâncias contrárias, mas a fé é a segurança de que Deus nos guarda em todas elas. Na passagem da fornalha ardente, em Daniel 3, a Bíblia não está dizendo que Deus enviou um anjo para que a fornalha não queimasse mais. Pelo contrário, ela estava tão aquecida que os soldados que se aproximaram morreram queimados.
Deus estava estabelecendo para as pessoas um princípio. Os teus gigantes não precisam sair para que eu faça. Eu vou fazer na presença deles. A fornalha continua quente, o leão continua na arena, a espada continua levantada. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 poderão cair à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Pare de ser guiado pelo medo. No livro de Romanos 8, versículos 31 e 32 diz: Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Não tem sentido você perguntar para Deus se ele te ama ou não, ou se ele deseja fazer ou não. Ele entregou o próprio filho por você. Existe alguma dúvida com relação a este amor? Quando entendermos a altura, largura e profundidade do amor de Deus por nós, o medo não vai mais fazer sentido. No livro de Hebreus 11:1 diz: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Em Mateus 18:18 diz: em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Se existe fé, não há espaço para o medo. O medo vai te dizer: não tem como acontecer, é impossível. E a fé vai te dizer: já aconteceu, é inevitável. Existem momentos que a sua mente te dirá que não tem mais como. Existirão pessoas que dirão que não terá mais jeito. Mas Deus te diz para tirar o medo do seu lugar secreto, que Ele vai inundá-lo com a lembrança do que Ele fez no passado. Quando lembramos do que Deus fez no passado, não existem mais dúvidas que Ele vai fazer de novo. Existem momentos que aquilo que estamos vivendo é fruto de uma amnésia espiritual. No meio da correria, vamos colocando várias bagagens. Esquecemos que se continuarmos confiando, caminharemos com leveza. Às vezes, o que mais nos impede de viver o novo de Deus é quando somos guiados pelo passado. Não permita que o seu passado controle o seu futuro. Você já parou para pensar a loucura que é pegar um tempo que não existe mais e deixar ele governar a construção do seu amanhã? Deus nos diz que não devemos ser guiados pelo nosso passado, pois ele não existe mais. Tem coisas que o diabo nem lembra mais e ficamos tentando trazer à memória. Deus declarou lá atrás que aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Tudo. Nós somos produtos do nosso passado, mas nós não precisamos ser prisioneiros dele. A partir de hoje, não tem a ver com o que você viveu, tem a ver com aquilo que você vai viver. A partir de hoje, não tem a ver com aquele pai que você não teve, mas com o tipo de pai que o seu filho vai ter. Deus nos dá a oportunidade de reescrever uma nova história e abrir mão do fardo que é o nosso passado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18 diz: acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. O que é interessante aqui é que profetizar, sonhar e ter visões futuras não tem a ver com o passado. O que Deus tem para fazer na sua vida a partir de hoje não tem a ver com o seu passado, mas com aquilo que está por vir. A tua visão não é para ver o que ficou para trás, é para enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Deixe a carência,
o medo e o passado para trás. Nem o diabo está preocupado com seu passado. Ele está preocupado em frustrar o seu futuro. Lembre-se sempre disso. No dia de hoje, permita-se começar a viver todos os planos e sonhos que Deus planejou para a sua vida. Dê passos de fé, viva um dia de cada vez e pode ter certeza que o seu caminho nunca mais será o mesmo. O processo é difícil e doloroso, mas maravilhoso e libertador. E ainda temos a oportunidade de trilhar neste caminho com leveza e tendo a certeza que o melhor ainda está por vir. Ore comigo assim. Senhor amado, entramos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai amado, que essa mensagem seja uma precursora de mudanças de vida. A partir de hoje não seremos mais guiados pela multidão, pelo nosso passado e pelo medo. Seremos guiados pelo seu Santo Espírito e trilhando pelo caminho que o Senhor sonhou para cada um de nós. Trocamos contigo, Senhor, o nosso jugo e nosso fardo para vivermos uma vida com leveza. Sabemos que não será fácil, mas entendemos hoje que pode ser leve. Confiamos e aguardamos em Ti, Pai. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.